Olá! Tudo bem contigo? Tô gravando essa live hoje para conversar um pouco sobre frequência vibracional. Muito importante a gente entender isso, porque tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida, de alguma forma, a gente atraiu, seja bom ou seja ruim, foi a nossa frequência vibracional que atraiu aquilo para nossa vida. Então é muito importante a gente entender como que isso funciona, até para a gente ter esse poder de decisão, para a gente ampliar mais a consciência, para conseguir decidir de maneira mais consciente. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais poder nós temos. Poder de decisão, poder de escolha. E tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, tem uma vibração diferente. E conforme essa vibração, é aquilo que a gente vai atrair para nossa vida conforme as leis universais. Então é muito importante a gente entender como tudo isso funciona e saber também como que a gente faz para se proteger. Como que a gente faz naqueles momentos de mais dificuldade, de que a gente está passando por alguma situação mais delicada, como que a gente faz para sair dessa situação? Como elevar essa frequência? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje nessa live. Olha só, cada emoção que nós temos, que nós sentimos, tem uma frequência vibracional diferente. Por exemplo, quando nós sentimos culpa, vergonha, a culpa e a vergonha são os sentimentos que têm a frequência vibracional mais baixa. Então, consequentemente, aquilo que a gente vai atrair para a nossa vida vai ser baseado na nossa frequência. Então, por isso que é importante a gente entender isso. Por isso que é importante a gente perceber o que a gente está sentindo. Porque o que acontece? Os nossos sentimentos, a gente não escolhe eles. Eles são inconscientes, é baseado na nossa maneira de pensar, baseado nas nossas crenças, baseado naquilo que a gente já viveu, que são os nossos sentimentos. Mas a gente tem o poder de decidir se a gente vai alimentar eles ou não. Por exemplo, assim, ó, uma situação no trânsito, vem aquela raiva, aquilo fica incontrolável, você sente aquela raiva, mas você pode decidir conscientemente se você vai alimentar aquela raiva ou não. Isso sim você pode fazer, e até para você conseguir melhorar a tua frequência, porque quando você permanece naquela raiva, fica o dia inteiro remoendo aquela situação, e cada vez que você lembra do fato, é como se você estivesse revivendo, porque você está alimentando aquele sentimento. Então, muitas vezes a pessoa fica o dia inteiro com aquilo na cabeça, remoendo e revivendo aquilo e aumentando cada vez mais o sentimento. Então, é interessante a gente entender como que isso funciona, até para a gente ter esse poder. Cada emoção emite essa frequência vibracional diferente. Por exemplo, quando você sente amor pelas coisas, quando você vai trabalhar e tem aquele amor, quando você vai fazer uma atividade e coloca amor naquilo ali, a tua frequência vai a 500 Hz. Então perceba a diferença, quando você tá com vergonha, tá com culpa, tá lá em 20 ou 30 Hz. E quando você muda, quando você sente amor, quando você sente gratidão, aumenta muito a tua frequência e, consequentemente, você vai atrair pessoas e situações para a tua vida naquela mesma frequência, porque é dessa forma que a gente atrai as coisas, é conforme a gente está emanando. Tudo aquilo que a gente emana volta pra gente. Então, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso, e eu vou conversar contigo então sobre 9 dicas extremamente simples, extremamente fáceis para você elevar a tua frequência, para você vibrar diferente, para você atrair para tua vida outras coisas, outras situações. A primeira dica que eu quero te dar é a gratidão. A gratidão, ela tem um
poder, mas é aquela gratidão que você sente, não é só da boca para fora, é aquilo que você sente. Quando você realmente sente essa gratidão, a tua vibração vai a 700 Hz. E tudo muda. Quando você tá numa frequência alta, as coisas não te afetam tanto. Você pode ter problema, pode ter conflito, pode ter qualquer situação, mas aquilo deixa de te atingir tanto porque você tá forte. Você tá em outra frequência. Então, consequentemente, tudo muda ao teu redor. Você passa a olhar as coisas de outra forma. Então, a primeira dica que eu quero te dar é gratidão. Agradeça mais, agradeça o tempo inteiro. Cada vez que você agradece, que você incorpora aquele sentimento, a tua frequência ela vai aumentar bastante. 700 Hz, perceba a diferença, perceba o quanto que muda quando você está nessa frequência. E a gratidão, quanto mais específico, melhor. Agradeça pelas coisas simples, agradeça pela tua casa, agradeça pelos teus móveis, agradeça pela tua roupa. Nessas noites frias, agradeça por você ter uma coberta quentinha para te aquecer. Agradeça as coisas pontuais, quanto mais específico, melhor. Porque senão fica muito amplo. E é importante ser específico para gerar esse sentimento. E uma coisa importante também é criar o hábito de agradecer. Porque é muito fácil reclamar. E isso acaba se tornando um hábito. E nós somos criaturas de hábito. Estima-se que mais de 90% das nossas ações sejam pelos hábitos. Por quê? Porque está registrado lá na nossa mente que são hábitos novos. E tem um livro muito interessante que é O Poder do Hábito, que ele ensina como que a gente faz para criar hábitos novos. E tem alguns estudos que dizem que quando a gente faz por 21 dias uma atividade de maneira consecutiva, todo dia, por 21 dias a gente consegue criar um hábito novo. Mas tem que ser consecutivo. Então, pratique isso. Para criar um hábito novo, nesse primeiro momento, claro que vai demandar um pouco mais de paciência, um pouco mais de persistência, porque ainda não é hábito. Então, o hábito da gratidão faz toda a diferença, eleva a tua frequência, faz você enxergar a vida de outra forma. Porque tudo, absolutamente tudo na vida tem dois lados. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Depende da forma como você tá vendo isso. Depende da forma como você tá encarando as coisas. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção. Porque o que acontece? A nossa mente, a gente tá o tempo inteiro com um monte de pensamentos e estima-se que 90% dos nossos pensamentos sejam repetitivos e inúteis. Olha só quanta energia a gente acaba gastando com tudo isso. Então a gente precisa sim prestar atenção naquilo que a gente está pensando, porque a nossa mente ela é extremamente poderosa. Ou ela controla a tua vida ou você controla ela. É uma escolha, só que na grande maioria das vezes é uma escolha inconsciente. Então a gente precisa sim estar presente, prestar atenção o que está pensando naquele momento e mudar os pensamentos sempre que aquilo não for de acordo com o que você quer. Estar presente. Tem um livro, O Poder do Agora, que fala sobre isso. O quanto que a gente gasta de energia pensando lá no futuro ou pensando lá no passado. E o agora? Muitas vezes a gente acaba perdendo isso. Então é importante sim. A gratidão, a primeira dica que eu quero te passar: agradeça mais, agradeça o tempo inteiro. Quanto mais você agradecer, mais você vai se manter numa frequência elevada e mais as coisas vão acontecer na tua vida. A segunda dica que eu quero te passar, até hoje de tarde eu gravei uma live explicando sobre isso. Ho'oponopono, você já ouviu falar? Olha só, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana muito antiga. Até tem alguns livros, tem do Joe Vitale. O Joe Vitale é um dos profissionais do documentário Segredo. O Joe Vitale ele escreveu 2 livros
que falam sobre o Ho Oponopono, que é o Limite Zero e Marco Zero. Esses dois livros, o Joe Vitale ensina como usar o Ho Oponopono. E o Ho Oponopono é uma maneira maravilhosa de você elevar a tua frequência. Por quê? Porque as frases do Ho Oponopono, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigada, essas frases, elas têm uma frequência muito alta, elas têm uma elevação, elas são frases muito fortes. E quando você mentaliza, não precisa nem verbalizar, quando você mentaliza, fala elas mentalmente, você dá um salto quântico na tua vibração. Então perceba o quanto que isso é importante. 90% dos nossos pensamentos são inúteis ou repetitivos. E boa parte deles são negativos. Então, olha quanto esforço, quanta energia que a gente gasta com isso. E o Ho Oponopono, eu sempre falo que o Ho Oponopono faz milagre na vida das pessoas. As pessoas que adotam o Ho Oponopono, que repetem mentalmente, têm verdadeiras transformações. Eu uso todo dia o Ho Oponopono. E basta você mentalizar. Tá dirigindo? Vai mentalizando o Ho Oponopono. Tá fazendo alguma atividade no dia a dia? Vai mentalizando o Ho Oponopono. Isso vai te ajudar muito a elevar a tua frequência. E você estando com uma frequência vibracional diferente, tudo vai mudar. Porque você vai atrair coisas novas. Porque você tá em outra frequência. Tá sintonizando diferente. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está falando, porque tudo isso tem poder e tudo isso vai construindo a nossa vida. Então, olha só, boa parte disso é inconsciente. E como que a gente está gerenciando isso? Como que a gente está administrando tudo isso? A terceira dica que eu quero te passar é para você fazer mais das atividades que você gosta. Quais são as atividades que por um motivo ou outro você deixou de fazer? Seja por falta de tempo, seja porque você não consegue mais organizar na tua rotina aquela atividade, ou seja lá o motivo que for, que você acabou deixando de lado. Quais são os hobbies que você gostava de fazer que já não faz mais? Então tudo isso é importante a gente refletir, porque a gente vai, em alguns momentos a gente engata um piloto automático e não pensa mais nessas coisas, e daí vem os problemas, vem a ansiedade, vem a depressão, e a gente não consegue entender da onde que saiu. O que acontece é que é o conjunto. A gente vai tendo um problema aqui, tendo outro problema ali, e isso vai criando uma bola de neve, e quando a gente percebe, a gente está no meio daquilo e não consegue mais resolver, e vai deixando de lado aquilo que a gente tanto gosta. Então pare e analise quais são as atividades que você deixou de lado, quais são os hobbies, ou os esportes, ou aquelas situações que você gostava de fazer e hoje você já não tem mais tempo. Pense nisso, isso é muito importante, porque quando você faz algo que você gosta, você faz aquilo por amor, a tua frequência é outra, porque você está fazendo por paixão. Ao contrário, quando você faz as coisas por obrigação, faz porque tem que fazer, porque é obrigado, porque precisa, a tua frequência é muito baixa, porque você não está em sintonia, você está fazendo por fazer. Então é essencial a gente fazer as coisas por amor, encontrar sentido naquilo que a gente está fazendo. Por mais que naquele momento não era exatamente o que eu gostaria de fazer, mas encontre algum sentido ali. Isso vai fazer toda a diferença para você. A quarta dica que eu quero te passar, você já ouviu falar na terapia do riso? Olha só, quando a gente dá a risada, ou mesmo quando a gente sorri, o nosso corpo e a nossa mente, eles andam juntos. Tanto é que se você fizer um teste assim, ó, você fecha o rosto, fecha a cara, olha para uma parede
e finge que você tá com raiva. Você não tá sentindo raiva naquele momento, mas você faz a expressão de raiva, fecha o punho e fica olhando por alguns minutos. A tua mente vai fazer a leitura e vai entender que você está com raiva e você vai sentir raiva, mesmo sem motivo nenhum. O inverso é verdadeiro. Se você estiver com qualquer problema, tá preocupado, tá ansioso, tá nervoso, tá com raiva, qualquer problema, e você começa a dar risada, qualquer situação, ou assistir uma comédia, ou ir brincar com uma criança, ou ir brincar com um cachorrinho, não importa, mas você começa a dar risada, a tua mente vai fazer essa leitura do teu corpo e consequentemente vai entender que você tá feliz, mesmo se no primeiro momento você não estiver, e você vai sentir essa alegria e vai mudar a tua frequência. Então perceba que para você mudar a frequência vibracional é simples. O único desafio é estar presente, é prestar atenção no momento, porque é no ato, é quando acontece. Então presta atenção no agora. E com essas pequenas dicas, com esses pequenos detalhes, vai fazer toda a diferença. Então a primeira dica que eu te passei foi a gratidão. A segunda foi o Ho Oponopono. A terceira, fazer coisas que você gosta, encontrar sentido naquilo que você está fazendo. E a quarta é a terapia do riso. E a quinta dica que eu quero te passar é a fé. Nós precisamos ter fé em alguma coisa, não importa a crença, não importa a religião. Mas olha só, eu sou terapeuta quântica hoje, eu trabalho muito com essa questão energética. E nós somos por energia. E nós temos 7 chakras principais. Nós temos muito mais ao longo do nosso corpo. Mas os 7 são principais, é por onde entra e sai a nossa energia. E o que acontece? Olha só, é importante a gente entender isso para que a gente consiga administrar, para que a gente consiga ter esse poder de decisão, de escolha. E um dos nossos chakras, que é o coronário, ele fica no alto da nossa cabeça. E é o chakra da conexão com o superior. É o chakra que nos conecta com a espiritualidade. E quando a gente está desconectado por um motivo ou outro, quando a gente não acredita em Deus, não tem fé, a gente acaba bloqueando esse chakra, que é o 7º. E, consequentemente, a gente é um efeito cascata. Bloqueia esse e acaba bloqueando os outros. E a gente começa, assim, a ter alguns problemas. Porque quando a gente bloqueia um chakra, a gente tem algumas dificuldades referente àquilo. Então é muito importante também a gente acreditar, a gente desenvolver essa fé. Não importa a crença, não importa a religião, eu não defendo religião nenhuma, mas eu defendo a espiritualidade. A gente precisa sim ter fé, e a fé faz com que a gente eleve a nossa frequência, porque a gente está conectado, porque quando a gente tem fé, a gente vai lá e faz. Então é importante também isso, desenvolver a fé. E quando eu falo em fé, é de uma maneira geral, é acreditar no superior, é acreditar na vida, é acreditar nas pessoas, é acreditar na gente. Então a fé, ela é essencial sim, e é outra forma para você elevar a tua frequência, para você conseguir mudar a forma que você está se sentindo. Então a fé, ela é essencial também. Sexta dica. Essa dica, muitas pessoas, eu sempre recomendo, mas muitas pessoas me relatam que elas não conseguem praticar muito, que é a meditação. O que acontece? Quando a gente está meditando e a gente consegue essa conexão, a gente consegue serenamente, consegue ter clareza,
consegue entender melhor as coisas. Então a meditação é outra dica essencial para você elevar a tua frequência. E tudo bem se você não pratica, tudo bem se você não sabe como fazer. Você pode, no meu canal do YouTube, eu tenho algumas meditações guiadas. E se você pesquisar no YouTube, tem uma infinidade de meditação guiada para você começar. E não importa quanto tempo. Se você quiser começar com 5 minutos, já tá ótimo. Pelo menos você tá agindo, tá caminhando para você serenar um pouco a mente. Porque quando a gente tá com a mente muito agitada, a gente não consegue tomar decisões coerentes. Por quê? Porque aquilo é uma confusão. Você não consegue ter concentração, não consegue ter foco. Então a meditação ela é muito importante, sim, para elevar a frequência e para você ter mais clareza dos teus pensamentos. Então comece com uma meditação guiada. Claro que se você for procurar uma meditação guiada no YouTube, talvez ela tenha 20 minutos, 30, 1 hora. Você não precisa ficar todo esse tempo se você não conseguir. Não tem problema. Fique 2, 3 minutos por dia, já tá bom. Já é um começo. Como eu disse antes, nós somos criaturas de hábitos e a gente demora um pouco para criar um hábito novo. Então, nesse primeiro momento vai demandar um pouco mais de energia, mas depois isso vai sendo construído e vai ficando muito mais fácil. Então eu recomendo fortemente que você tente meditar. Aqui no nosso espaço, aqui no Despertar do Ser, nós temos um grupo de meditação que a gente se reúne uma vez por mês. Então, se fizer sentido para você, você quiser saber mais como funciona, pode entrar em contato comigo que com muito carinho eu vou te explicar como que funciona esse grupo para você sentir esses benefícios da meditação. E essa foi a sexta dica, nossa sexta dica para você elevar a tua frequência. A sétima dica é uma técnica de PNL. PNL é programação neurolinguística, ou seja, reprogramação mental. E o que acontece? Os pensamentos, eles são involuntários. Geralmente, a gente não escolhe o que vai pensar, simplesmente aquilo vem, vai vindo aqueles pensamentos. E quando a gente entende que tudo é frequência, o que eu penso, eu acabo atraindo para a minha vida, e isso é explicado pela física quântica. A física quântica, ela prova o quanto que tudo aquilo que a gente sente acaba construindo a nossa vida. E então, quando vier um pensamento negativo, quando você perceber que aquilo que você está pensando não está coerente com os teus objetivos, não vai te ajudar, você pode mentalizar, não precisa nem verbalizar, só mentalizar 3 vezes, cancela, cancela, cancela. Mentaliza isso, essa é uma técnica bem poderosa. Mentaliza isso e troca de pensamento. Se você precisar fazer essa técnica 50 vezes por dia, não tem problema. É uma forma de você treinar a tua mente para pensar diferente. Porque, de novo, ou você controla a tua mente ou ela controla você. E a nossa mente ela é tão poderosa e estima-se que cerca de 95% das nossas atitudes, daquilo que a gente faz, das nossas decisões são inconscientes. Então perceba o poder disso, perceba o poder de você prestar atenção naquilo que você está pensando. E essa técnica de PNL, cancela, 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 ela é muito interessante. Basta você pensar, tá lá com um pensamento negativo, imagina 3 vezes. Imagina uma placa de pare bem grande. Cancela, cancela, cancela. E muda de pensamento. Pensa em outra coisa. Voltou naquele mesmo pensamento, ele tá lá, de novo te assombrando. Pensa nos 3 cancelas de novo. Cancela, cancela, cancela. Troca de pensamento. Não importa quantas vezes você vai precisar fazer isso. O importante é você cuidar daquilo que você está pensando, porque a tua vida ela está sendo construída baseado naquilo que você pensa. Então é importante a gente prestar atenção, expandir a consciência para cuidar disso, para prestar atenção nesses pensamentos, nesses sentimentos.
A técnica do cancela, então, foi a nossa 7ª dica. E olha só, a 8ª dica, o que acontece? O nosso corpo, ele precisa de movimento. Nós não nascemos para ser sedentários. Quando a gente se torna uma pessoa sedentária, isso traz um monte de resultado negativo. Então a gente precisa se movimentar. E não importa qual que é a atividade que você gosta de fazer. Pode ser uma caminhada, pode ser uma natação, uma academia ou mesmo praticar uma dança. Não importa qual atividade física, o importante é fazer. E veja se você concorda comigo. Quando você está fazendo uma atividade que você gosta, você não está lá por obrigação, você está lá porque você realmente gosta de fazer aquilo. Dançando, por exemplo, vai lá fazer uma dança de zumba, vai praticar zumba. Você adora aquilo. Quando você está lá dançando, você esquece de tudo. Você nem lembra que você tem problema. Você nem lembra que você tem que pagar conta no outro dia. Você está lá plenamente aproveitando e, consequentemente, você vai se sentir bem, você vai sentir prazer fazendo aquilo, você vai sentir amor por aquela atividade e, consequentemente, isso vai sim elevar a tua frequência. Então perceba que não é tão difícil assim, é fácil você se manter com a frequência elevada. A dificuldade é se manter vigilante, prestar atenção no que você está pensando, no que você está sentindo e introduzindo algumas dessas dicas. Talvez não seja todas que faça sentido para você, mas se você introduzir aí 2, 3 dicas, já vai te trazer um resultado diferente. Você já vai começar a perceber as coisas de outra forma. Então, essa da atividade física foi a nossa 8ª dica. A 9ª dica é ouvir música. Só que a gente precisa prestar atenção na música que a gente está ouvindo, porque a música, ela também tem uma frequência. E se a gente escutar uma música que fale muito de sofrimento, de dor, de desilusão, consequentemente isso vai nos afetar. Por mais que naquele momento a gente não dê muita importância para isso, mas vai estar contribuindo para baixar a nossa vibração. Então é importante você ouvir uma música que te eleve, que eleve o teu espírito. Então, lá no YouTube também tá cheio de mantras, cheio de músicas instrumentais, músicas que vão te elevar, que tem uma frequência mais elevada. Isso vai te ajudar muito também. Então, eventualmente, coloque uma musiquinha, escute, preste atenção, fique presente. Pode até colocar uma música enquanto você medita, enquanto você faz as tuas orações, não importa. O importante é você praticar. O importante é você perceber o quanto que a frequência vibracional é importante para a tua vida, o quanto que faz sentido você cuidar de tudo isso. Então, recapitulando, a primeira dica que nós conversamos hoje é gratidão. A segunda dica, fazer Ho'oponopono. A terceira dica, fazer aquilo que se gosta, ou pelo menos encontrar sentido naquilo que se faz, colocar mais amorosidade naquilo que você está fazendo. A quarta dica é a terapia do riso, todo mundo assistindo mais comédia, brincando mais, levando a vida um pouquinho menos a sério, para que você se sinta melhor. A quinta dica é ter fé, acreditar mais nas coisas. A sexta dica é a meditação. A sétima é a técnica de PNL do cancelar os pensamentos, substituir esses pensamentos. A oitava dica é alguma atividade física, uma atividade física que você goste, que faça sentido para você. E a nona dica é ouvir músicas que vão te elevar. Então essas foram algumas dicas, tem muitas outras formas para você elevar a tua frequência vibracional. Mas é importante você encontrar sentido naquilo que você está fazendo. Então pratica, testa, veja o que faz mais sentido para você. Talvez aquilo que faça sentido para mim não vá fazer para você e vice-versa. Por quê? Porque nós somos diferentes e tá tudo certo. Mas é muito importante você prestar atenção no que você está sentindo, no que você está pensando, ok?
Eu espero de coração que eu tenha conseguido contribuir com você de alguma forma. Eu espero que alguma dessas dicas que a gente conversou aqui hoje nessa live tenha te ajudado, tenha feito sentido. E eu espero que você pratique alguma dessas dicas e depois me conte. Eu gosto de saber como que se deu certo, se a pessoa gostou, se fez sentido para ela. Então depois me conte, me manda uma mensagem me contando. E se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de saber mais informação sobre frequência vibracional, sobre todas essas técnicas, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 99907 1978, que com o maior carinho eu vou te responder, ok? Te convido também a acompanhar as nossas redes sociais. Eu tenho um perfil no Face, Ana Maciel, e tenho outro que é o Despertar do Ser Espaço Terapêutico. Estamos também lá no YouTube. O YouTube, eu tenho 2 canais hoje. Eu tenho um canal mais voltado para o coach, que é Ana Maciel Coach, e tem um outro que é Ana Maciel, que é mais voltado para essa parte mais espiritual, para essa parte mais de energia, de frequência vibracional, de física quântica. E os 2 estão repletos de vídeos. Eu devo ter mais de 200 vídeos lá no YouTube. Então tem muito conteúdo, tem muita coisa para você dar uma olhadinha. Então confere lá e depois me conte o que você achou, ok? Tudo de bom para você e até a próxima!